Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e ainda como primeiro tema para nos mantermos na Ucrânia. Senhor embaixador, aquilo que de mais relevante aconteceu por estes últimos dias foi a constatação de que a violência perpetrada pelos exércitos russos é bastante mais alargada e mais negra do que aquilo que se esperava. Como é que tem visto os últimos acontecimentos na Ucrânia? Eu acho que a constatação do massacre que aconteceu em Bucha alterou, eu diria, ligeiramente aquilo que era o próprio panorama já de si muito tenso relativamente à situação na Ucrânia. Isto é, a constatação de que os russos terão assassinado um grupo significativo de cidadãos não militares, e este é o ponto importante, e já veremos porquê, numa localidade muito próxima de Kiev, no momento em que fizeram aquilo que já tinha sido anunciado, uma retirada quer de Kiev, quer de Kharkiv, que os russos tinham dito que era para irem reforçar as suas estruturas de natureza militar que estavam na zona de Donbass, concentrando as tropas no Donbass, e a ideia era que teriam feito esse movimento à volta das duas grandes cidades para evitar que as tropas se deslocassem para a zona que era a zona essencial para os russos, que é a zona onde estão as duas repúblicas de Lugansk e Donetsk. Ao saírem, verificou-se que na localidade de Bucha, que é muito próximo de Kiev, apareceram corpos de muitas pessoas, muitos cidadãos civis, alguns dos quais de mãos atadas, liquidados sumariamente. Os ucranianos apontam os russos como muito prováveis responsáveis por isso, surpreendentemente, de uma certa forma, quer o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, quer o embaixador russo nas Nações Unidas, quer o próprio porta-voz do Kremlin, disse que aquilo que foi uma operação montada pelos ucranianos, enfim, para criar uma comoção na comunidade internacional. A Rússia, em função daquilo que é o seu recorde, a sua experiência que o mundo pôde constatar ao longo dos últimos anos, não oferece, vamos ser muito claros, garantias de credibilidade relativamente ao lavar de mãos face a atitudes criminosas desta natureza. E por isso mesmo a comunidade internacional tende a acreditar bastante mais naquilo que é a versão ucraniana e não dá grande credibilidade, a não ser, enfim, grupos muito minoritários de comentadores, àquilo que são essas alegações por parte de Moscovo de que é uma operação montada por parte dos ucranianos. A Rússia tem um problema histórico, eu diria, em termos de ações de natureza militar. E nós vimos isso na Chechênia, já tínhamos visto isso naquilo que foi a colaboração russa na Síria. Há um grau de violência ligado à execução de operações de natureza militar que passa, eu diria, os limites daquilo que normalmente as ações militares têm. E aqui levanta-se um problema, é que as ações militares russas têm normalmente, nas ações militares há sempre vítimas civis. Excessos, Vítimas claro. civis. E as vítimas civis, eu diria que pode ser um pouco chocante ouvir isto, mas fazem parte um pouco daquilo que é a normal ação de natureza militar. As vítimas civis são sempre as vítimas colaterais, como se costuma dizer, das ações de natureza militar. Dito isto, aquilo que se viu em Bucha significa não os civis terem sido, por acaso, vítimas de uma ação de natureza militar, mas não, é uma ação deliberada contra populações civis. Ora bem, Salvo melhor opinião, é assassínio absolutamente frio e sem nenhuma necessidade. ora bem, as convenções de Geneve, há 4 convenções de Geneve, 3 já da primeira metade deste século, e há uma convenção de Geneve de 1949, que é a 4ª convenção de Geneve, que é aquela que normalmente as pessoas se referem quando se fala disso, quando se fala dos crimes de guerra,
que diz respeito ao tratamento de populações civis e ao caráter doloso, está aliás no primeiro número dessa listagem, das ações contra as populações civis. E por isso mesmo é que nos últimos tempos têm aparecido acusações, a primeira das quais foi feita pelo presidente americano, mas vários outros líderes, até europeus, e não só, têm vindo a dizer que a Rússia cometeu, ou que a Rússia cometeu não, que cidadãos russos podem ser acusados de cometer crimes de guerra. Eu digo isto com este cuidado pelo seguinte, é porque, de acordo com a Convenção, a Quarta Convenção de Genebra, só cidadãos e não países é que podem ser acusados de crimes de guerra. E por isso mesmo, Vladimir Putin tem vindo a ser acusado como criminoso de guerra por vários dirigentes europeus. E, portanto, se confirmar que as ações que foram levadas a cabo em Bucha, com consequências dramáticas para a população, e estamos a falar de homens, mulheres e crianças, foram ações deliberadas, e foram, porque são tiros na nuca, com braços atados, com mãos atadas. Estamos a falar de ações dolorosas sobre populações civis. Portanto, quem quer que as cometeu, e tudo indica que se foram os russos que as cometeram, são ações que merecem, digamos, condenação em termos internacionais, como crimes de guerra. Depois a questão sobre como é que esses crimes de guerra vão ser punidos ou não, como se sabe, as convenções de Genebra implicavam, digamos, um tratamento, há uma maneira de fazer isso que existe na comunidade internacional, que é através de uma decisão do Conselho de Segurança. Mas nós sabemos que as decisões do Conselho de Segurança estão hoje bloqueadas pela competência da Rússia ter poder de veto. A outra possibilidade seria através do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é uma instituição que existe desde 1998, cujo Estatuto de Roma o pôs em vigor, só que é preciso ser parte do Tribunal Penal para reintegrar essa instituição. E só há 123 países dos 193 das Nações Unidas que não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Convém dizer que dentre esses dos países que não fazem parte, não faz parte a Rússia, não fazia parte da Ucrânia, embora a Ucrânia tenha um protocolo especial a partir de 2014, mas também, convém dizê-lo claramente, não faz parte dos Estados Unidos, que consideram que os seus cidadãos também não devem ser sujeitos ao Tribunal Penal Internacional, como não faz parte da China. Portanto, os grandes países, digamos, guerreiros no mundo, Estados Unidos, China e Rússia, não se consideram subordinados ao Tribunal Penal Internacional. Já agora vale a pena explicar porque é que os Estados Unidos dizem isto. Os Estados Unidos dizem que não são parte porque consideram que a sua legislação é suficientemente forte para punir criminosos de guerra que eventualmente tenham nacionalidade americana e que não precisam de um tribunal internacional para o fazerem. É um argumento. Mas é engraçado constatar que pelo menos 60% do Conselho de Segurança da ONU não faz parte do Tribunal. É verdade. É verdade, porque são países que consideram que uma legislação internacional que se sobrepõe à sua legislação nacional podia, digamos, ofender aquilo que é a sua soberania em matéria judicial. E, portanto, estamos nisto, isto já agora, para completar, criou um ambiente diferente na comunidade internacional, o choque mundial com as imagens que surgiram de Bucha é muito forte. Veremos em que medida é que este caso acabará por afetar, eu diria, o mínimo de confiança necessária para o prosseguimento das negociações entre as duas partes. Embora, exatamente, eu devo dizer, mas provavelmente isto deriva da minha qualidade profissional anterior, eu acho que nunca é tarde para a diplomacia, independentemente dos crimes que possam ser praticados por um lado ou por outro. A diplomacia há algum terreno para contacto e para criar um espaço mínimo de consenso tem sempre que se fazer, e a diplomacia tem que sempre estar aberta à possibilidade de uma negociação. Exatamente, poderíamos acabar com essa questão para uma resposta muito rápida. Acha que as negociações vão no bom caminho, ou seja, alguma vez os dois presidentes, o ucraniano e o russo, irão encontrar-se? António, pela minha experiência, os presidentes ucraniano e russo só se irão encontrar quando tiverem preparada algo que saia dessa reunião e exato, não necessariamente ter essa reunião como um elemento preparatório com alguma decisão. Claro. Porque as pessoas, os dirigentes, particularmente numa situação destas, que é uma situação de guerra, uma situação de face saving, de salvar a face,
quererão sair dessa negociação com algo já acordado. Claro. A negociação será o culminar, peço desculpa, o encontro será o culminar de uma negociação e não necessariamente o início de uma negociação. E, portanto, quando o presidente Zelensky e o presidente Putin eventualmente se encontrarem, não bebendo água nessa reunião, porque todos eles têm medo da água do outro e que a água esteja contaminada, e se calhar ambos têm razão para isso, quer dizer, em relação, como já se viu outro dia em relação ao Abramovich, nós teremos que, provavelmente, aí um princípio, digamos, de acordo que terá sido negociado à parte. Esse acordo, nós já sabemos mais ou menos quais são 2 ou 3 pontos do acordo: a questão da neutralidade da Ucrânia, a questão do Donbass, a questão eventualmente da Crimeia. Vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.